Bom, boa noite a todos. O tema de hoje é guerras e conflitos, amor e respeito. Gostaria de esclarecer que quando eu falo de sentimento, eu falo de energia. Que cada sentimento que nós temos, cada sentimento que nós sentimos, é emanado, é liberado uma energia. E essa energia é a energia da cocriação. Porque o sentimento, junto com o pensamento, ele cocria. Então, é aí que se encontra a nossa responsabilidade. É aquilo que nós cocriamos ou não com a fonte criadora. Então, é ali, no pensamento, junto com o sentimento, que é onde ocorre a manifestação da cocriação, da materialização daquilo que nós desejamos. Então, se o meu livre-arbítrio me conduz, a minha decisão me leva a gerar uma energia de guerra, mas é inconsciente, não importa, eu ainda estou criando uma guerra. Pode colocar no fluxograma, por favor. Vamos lá. O fluxograma, vamos dizer assim, que é a materialização daquilo que nós sentimos, de tudo que nós emanamos, de tudo aquilo que está programado no nosso subconsciente. Então, se o meu subconsciente ele está programado para julgar, gerar o preconceito, rejeitar as pessoas, automaticamente eu estou cocriando algo não agradável para a minha própria vivência. Então, vamos lá. Eu vou pegar diretamente na raiz de toda essa programação negativa. Que naquela árvore que eu coloco lá no fluxograma, de toda a dualidade, vamos dizer assim. Aquele fluxograma ele mostra a dualidade. O que é a dualidade? É o positivo e o negativo. Então ali está materializado aquilo que eu sinto. Então se por escolha eu estou emanando o julgamento, que aqui é onde eu estou falando, é a raiz de toda a programação negativa da humanidade. A partir do momento que eu começo a julgar, o que é o julgamento? Julgamento é tudo aquilo que eu não tenho conhecimento e falo daquilo que eu não conheço. Se eu falo daquilo que eu não sei, eu estou julgando. E quando que eu estou julgando? Se aquilo é certo e aquilo é errado. Já é o princípio do julgamento. Então, se eu estou escolhendo julgar, eu estou tendo o quê? Um preconceito. Então, eu tenho uma crença firmada, construída dentro de mim, onde eu defino aquilo que é certo e que é errado. Então, a partir desse momento que eu começo a definir o que é certo e o que é errado, já estou emanando a energia do julgamento. E automaticamente eu estou cocriando que pessoas cheguem até mim e me julguem também. E você se sente incomodado com aquela energia de julgamento, mas nada mais é do que tua própria criação. Então, como que eu vou falar de algo que eu estou vivenciando, que não é agradável, e eu começo a reclamar da vida também? Eu reclamo que a pessoa, mas aquela pessoa está me julgando. Mas por quê? Porque eu estou criando aquilo para eu vivenciar. Então, não há o que reclamar. Se eu estou reclamando e se algo que eu estou vivenciando não está agradável, isso é minha responsabilidade. Então tudo que eu vivencio é minha responsabilidade? Sim. Porque a partir do momento que eu tenho essa programação negativa, vamos dizer assim, da dualidade dentro de mim, e eu estou escolhendo, seja consciente ou inconsciente, a programação negativa, automaticamente a cocriação não vai ser agradável. Porque essa programação, essa velha programação, ela nos traz o quê? Dor e sofrimento. Eu bato muito na tecla, por quê? Enquanto eu não mudar a minha programação, eu vou vivenciar dor e sofrimento. Automaticamente. Então, se eu quero mudar a minha vida e vivenciar outras coisas mais agradáveis, o que é necessário? O esforço correto. Então eu preciso me esforçar em quê? Em me conhecer. Eu preciso identificar no meu dia a dia quando eu estou emanando essa energia de julgamento. Porque quando eu julgo,
Por que eu julgo? Porque eu rejeito. A partir do momento que eu estou julgando a pessoa, automaticamente eu criei a rejeição. Então, se eu estou rejeitando, eu vou vivenciar situações onde as pessoas vão me rejeitar também. Então, muitas vezes a gente chega num local, a gente fala, nossa, as pessoas parecem que não gostaram da minha presença ali. Mas por quê? Porque, na verdade, é você, dentro de você, que você rejeita as pessoas. Por você ter a energia de rejeição dentro de você, você se sente rejeitado. Mas por quê? As pessoas estão rejeitando? Provavelmente sim. Mas, se eu não tiver a energia da rejeição dentro de mim, não haverá conflito energético. Vocês veem que tudo é energia. Cada sentimento gera uma energia. Então, se eu chego num lugar e eu me sentir rejeitado, é porque eu ainda possuo a rejeição das pessoas dentro de mim. Porque se eu não tenho a rejeição, eu vou sentir alguma coisa? Não. Por quê? Porque eu estou vibrando amor. Se há a vibração do amor, se há a aceitação de tudo e de todos, não há julgamento. Vocês entenderam? Então, se eu paro de julgar, automaticamente eu anulo a rejeição. Por quê? Eu não julgo ninguém. Eu uso o termo certo. As pessoas costumam falar, o meu santo não bateu com aquela pessoa. Mas por quê? Porque a energia da rejeição ou qualquer outra energia que está dentro de você está em conflito com o da outra pessoa. Porque se você não rejeita ninguém, você não julga ninguém, o que você vibra? Amor. Amor, paz, harmonia. E quem quer paz, amor, harmonia, não rejeita as pessoas. Por quê? Entra na aceitação, aceita as pessoas como elas são. Porque cada um de nós tem a individualidade de ser. Ao mesmo tempo que existe a luz em todos, que é Deus em todos, existe a escuridão também, o lado sombra. Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um acolhimento das minhas sombras. E o que é o acolhimento? É o reconhecimento. Não sei se tem nesse aqui. Não sei se eu coloquei nesse daqui, mas eu vou chegar lá. O reconhecimento. Então, no dia a dia, eu preciso reconhecer nas minhas atitudes, nos meus pensamentos. Por quê? Começa pela atitude para você entender o que está pensando. Ou se você conseguir o que você está pensando, você vai para lá para o seu ego. Então, assim, se você compreende os teus pensamentos com a intenção correta, com o esforço correto. A aplicação do esforço correto em quê? Olhar para o meu umbigo. É aquilo que eu sempre falo. Olha para o teu umbigo e identifica no dia a dia aonde eu julgo, aonde eu rejeito as pessoas, aonde eu tenho o preconceito. Eu tenho os meus conceitos formados dentro de mim, que são as minhas crenças. Eu acredito que religião A vai para o céu, a B não vai. E o que é isso? Julgamento. Então, vários ensinamentos dos mestres que foram passados pelo Mestre Jesus, à medida que você mede, você será medido. Na verdade, essa medida é o julgamento. Mas e se eu não julgar ninguém? Existe alguma sentença? Não. Por quê? Onde não há julgamento, não há sentença. Correto? Então, vamos dizer assim, a libertação e a salvação, vamos dizer assim, a sua própria salvação. É você mesmo se salvando do quê? Do teu julgamento. Por quê? Se eu paro de julgar as pessoas, não existirá sentença, porque quando eu julgo, eu sentencio as pessoas. Então, mas vamos lá. Vamos ver até onde vai essa energia do julgamento. Quer dizer que começou no julgamento. Por quê? Porque eu tenho minhas crenças pessoais. Aqui eu tinha falado sobre os preconceitos, né? Alguns exemplos. O preconceito social, religioso, de cor. Mas existem muitas formas do ser humano julgar. Mas os dogmas que são criados levam ao quê? O estado de separação, o estado de divisão. Se existe julgamento dentro de você, existe o preconceito, existe a rejeição, você ainda está em estado de separação de quem? Do divino, da fonte criadora. Porque Deus está em tudo
e Deus está em todos. Deus é tudo em todos. Então, se Deus é em todos, quando eu rejeito meu irmão, aquela pessoa, só por causa das minhas crenças, por causa do meu julgamento, seja ela quem for, eu estou fazendo o quê? Colocando limitação, ou seja, eu coloco condições em quem eu quero amar. Não, eu amo aquela pessoa porque ela tem a mesma frequência, a mesma vibração que eu, mas aquela outra não. Opa, você está colocando condições para amar, mas o amor divino é incondicional, ou seja, não existe condições. Então, quebre isso dentro de vocês para que vocês amem as pessoas sem condições. Mas para eu amar sem condições, eu preciso me anular do julgamento. É dessa maneira que é o caminho de se elevar a vibração, vamos dizer assim. Vamos lá, após eu julgar, devido ao meu preconceito, aí eu crio a minha rejeição, que gera a energia de divisão, que daí gera competição. Então vamos dizer assim, o momento que nós estamos vivendo, divisão política, divisão religiosa, o país, o mundo está dividido. O que gera essa energia? Por que o mundo está dividido? Por causa do julgamento. Porque um fala que um está certo, o outro fala que está certo. Na verdade, está todo mundo certo. O que existe? Preconceito, julgamento e as pessoas se rejeitando. Qual é a egrégora? Vamos dizer assim, por quê? A egrégora é uma comunhão de pensamentos que se forma uma egrégora. Então são várias pessoas que pensam e geram uma energia que é criada uma egrégora. E o que é essa egrégora que é criada dentro desse fluxograma? É assim: o julgamento, por causa do preconceito, cria a rejeição, que gera divisão, que traz competição entre as pessoas, e tudo isso gera o quê? Desarmonia. Então as pessoas vivem em completa desarmonia, e isso daí, gente, é a cocriação a nível macro. Então você vê a pessoa como indivíduo dentro da casa, gerando essas energias. Então, mas são várias famílias, vários sistemas familiares criando uma energia, uma egrégora, que alimenta uma egrégora maior a nível macro, a nível planetário. E o que isso vai gerar? Conflitos. Então vocês veem que todo o julgamento gerou desarmonia, rejeição, competição e começa a acontecer os conflitos. Por quê? Porque a pessoa fala que está certo e que o outro está errado. E ficando em conflito. E qual é a energia que é gerada de toda essa desarmonia? Guerra. Então, isso é o quê? Responsabilidade. Aquela energia de conflito que você gera dentro da tua casa alimenta aquela guerra que existe entre países. Então, aquela egrégora de guerra é alimentada por cada um de nós. Então, toda vez que você cria desarmonia dentro da tua casa, você está alimentando aquela energia de guerra. E as pessoas julgam aqueles que estão em guerra. Não acredito. Por que o país está em guerra com o país X, está em guerra com o país Y? E está julgando a pessoa. Mas aí começa o quê? Novamente, você vê, gerando a guerra e a pessoa julga e gera mais harmonia. Vamos ver a nível político, que é o que está ocorrendo hoje no Brasil. As pessoas, e muitos que estão no estado de processo de despertar espiritual, muitos estão envolvidos nessa mesma egrégora de guerra, só que não percebem. Então o que acontece? Toda vez que eu preciso me posicionar, a pergunta é essa: será que há necessidade de eu me posicionar para defender a minha opinião? Será que é necessário? Ah, não, mas se eu não fizer isso, eu vou ser conivente com tudo isso que está ocorrendo. Não, porque eu acredito, isso é uma coisa que eu estou explanando para vocês, que a mudança começa dentro de mim. Se eu quiser lutar contra alguém, eu vou, na verdade, não é nem lutar. Eu preciso usar a energia do amor para transformar a minha própria escuridão.
Por quê? Para eu criar uma outra consciência, vamos pensar assim, agora vamos lá, vamos co-criar de uma forma diferente. Para eu criar uma outra consciência, aliás, uma outra egrégora, é necessário o quê? Eu me transformar. Transformar de que maneira? Com mais humildade, respeito, aceitação. Primeiro eu aceito. Eu preciso aceitar as pessoas, eu preciso aceitar a opinião das pessoas, sem gerar conflito de opiniões. Porque cada um tem uma maneira de expressar e de compreender como é a vida. Então, se eu não aceitar a pessoa, eu não consigo desenvolver o respeito pelas pessoas. E o respeito é o primeiro passo para o amor incondicional. Porque para eu amar a pessoa, eu primeiro preciso respeitar a opinião dela, eu preciso respeitar a maneira dela ser. Porque se eu não estou respeitando e nem aceitando, eu quero mudar a pessoa. Então, se eu estou querendo mudar alguém, eu estou utilizando a energia do quê? Do autoritarismo. E é uma outra energia. Você vê, está tudo inconsciente, está tudo no subconsciente isso daí. É uma programação, porque eu quero impor, não, você tem que mudar, você tem que fazer do meu jeito. Mas por que você quer que eu faça do seu jeito? Porque o jeito que eu faço está errado? Não, você só faz de uma outra maneira. Então, mas a outra maneira e a maneira que eu faço também dá certo. Mas por que você quer impor a sua maneira de enxergar a vida para as pessoas? É a mesma coisa de eu chegar para vocês. Vocês devem fazer isso que eu estou falando. Eu não estou utilizando a energia correta. Isso aí é compreensão correta. Você vê, eu preciso ter a compreensão correta para eu me expressar. Eu preciso buscar dentro de mim a energia correta para eu expressar ela da maneira correta. Porque se eu utilizar uma energia de autoritarismo para vocês, isso volta para mim de uma outra maneira, mas isso retorna para mim. Porque toda e qualquer energia, todo e qualquer sentimento que eu estava falando, retorna para você. Porque foi você que criou ele. E retorna de que maneira? Com conflitos, com mais desarmonia. Por quê? Em uma criação, vamos dizer assim, apenas uma criação, olha quanta energia que eu emanei. Por causa de um julgamento, por causa do meu preconceito, eu rejeito, eu crio divisão. Olha, a criação começa aqui, ó. Quando eu rejeito, eu me divido das pessoas. Eu já estou em estado de separação. Por quê? Eu não vejo ele como indivíduo único comigo. Vocês entenderam? Então eu preciso enxergar as pessoas como sendo parte de mim, parte de um todo. Mas devido à rejeição, eu crio e cocrio cada vez mais situações desagradáveis para eu mesmo vivenciar. Mas qual é o primeiro passo? A aceitação. Se eu não aceito, eu estou negando. Eu nego que aquela pessoa faz parte de mim, que aquela pessoa faz parte do todo. Eu não aceito que ela faça do jeito que eu quero que ela faça do meu jeito. Mas por quê? Porque você não aceita o jeito da pessoa? Então são detalhes que nós temos que transformar dentro de nós, porque senão não há mudança de vida. Porque se eu quero vivenciar algo diferente na minha vida, eu preciso mudar o meu interior. Porque tudo isso é criado dentro de nós. Toda essa desarmonia, todos os conflitos, você que escolhe criar. Toda vez que você discorda do teu filho, da tua esposa, seja de quem for. Se você está discordando, nós estávamos falando agora há pouco da discordância. Você está gerando que energia? Desarmonia e conflito. Porque se eu falo A, a pessoa fala B e não entra num comum acordo, existe conflito. Por que eu entro em conflito? Porque eu estou rejeitando a pessoa. Eu estou rejeitando, por quê? Porque eu não aceito você do jeito que você é. Por quê? Você quer mudar quem? Você consegue transformar a tua própria vida? Essa é a pergunta. Porque para eu mudar o que está fora, eu preciso mudar o que está dentro. Porque senão o resultado não vai ser outro, a não ser A mais B igual a C. Se eu julgo que eu tenho meus preconceitos formados, e se eu estou rejeitando, a criação vai ser essa, ó, divisão, competição, desarmonia,
conflito e guerra. Mas por quê? Porque eu sou arrogante e eu sou orgulhoso. Por quê? O meu orgulho fala, não, eu estou certo. O orgulhoso fala, não, eu estou certo. E tá, mas o que define as tuas crenças é que você se acha dono de toda e qualquer razão dessa terra. Então, é aí que desenvolve o quê? Eu preciso aceitar e ser mais humilde. Então, a junção da aceitação, respeito, humildade é o primeiro passo. Você vê, essas três energias, eles criam o amor incondicional. Porque eu aceito, eu sou humilde e eu respeito. É que nem eu aprendi assim, tem uma chave que abre a porta do amor. A gente já aprendeu aqui. A chave é o respeito. A hora que você desenvolve essa energia dentro de você, por quê? A gente fala sentimento, mas esse sentimento, ele cria uma energia dentro de você. A hora que você entende dentro de você e você cria dentro de você o respeito, você está criando uma chave que vai abrir a porta do amor incondicional. Então, a gente vai adentrar um campo energético muito poderoso que se chama amor. É um arquétipo, vamos dizer assim. É o arquétipo aqui na Terra de uma energia divina, muito qualificada, que na verdade nós recebemos diariamente essa energia. Diariamente, esse amor, essa energia poderosa que é nos dada, é completamente desqualificada para essas energias. Então, o ser humano pega a energia do amor e transforma em guerra. Então você vê, é como se passasse por um filtro e houvesse a troca, a polaridade invertida dessa energia e é criado aquilo que o ser humano está escolhendo criar. Vocês estão compreendendo? Essa energia divina, esse quantum energético, é liberado diariamente para o ser humano. Todos os dias. E a pergunta que fica é, o que nós fazemos com essa energia qualificada que nos é dada diariamente? O que vocês escolhem fazer? Eu escolho o quê? Ter respeito, ter humildade e criar cada vez mais a materialização dessa energia do amor na Terra? Ou eu estou cooperando para a geração da energia de guerra e de conflito? Porque assim como ocorre no estado micro, vamos dizer, como indivíduo, isso é a materialização do macro, do estado vibracional do planeta. Então as pessoas se preocupam incorretamente, preocupação não é correta, mas enfim, se preocupam com a parte ambiental do planeta. Maravilhoso, que as pessoas se empenhem cada vez mais. Mas a maior contaminação que existe do planeta é energética. Todo esse lixo que é derramado sobre a Terra, sobre Gaia, que ela tem trabalhado junto com seres divinos para que toda essa energia seja limpa diariamente, para que o planeta não pereça rapidamente, porque está em estado, vamos dizer assim, de transição muito acelerado, para que o planeta não se prejudique mais ainda. Então, todos estão empenhados para que o planeta faça a transição da forma mais branda possível, que não ocorra expurgos tão grandes que prejudiquem a humanidade, para que as pessoas não sofram. A verdade é assim. Então, é feito um trabalho energético de mudança da energia do planeta para que seja um processo leve, um processo tranquilo de transição. Então, mas para isso, hoje é necessário que no meio dessa transição, que eu escolho ser joio ou ser o trigo. Olha, você vê quanta coisa. Quando a gente escolhe ser joio, é quando eu escolho ter raiva de alguém. Quando eu escolho ser joio, é quando eu escolho julgar alguém. Quando eu escolho ser joio, eu escolho entrar em conflito dentro da minha casa. É assim. Eu estou escolhendo, é o meu livre-arbítrio. O poder de decisão nosso está na nossa mão.
Então, vamos raciocinar da seguinte forma: se eu estou julgando, eu estou escolhendo não permanecer mais no planeta. Por quê? Vamos dizer assim, a partir de hoje, a pessoa que assiste uma palestra dessa, a consciência deve ser transformada, correto? Porque o conhecimento colocado na vida prática é igual à sabedoria. Então, se eu pego um conhecimento, A mais B é igual a C, e eu vou na minha vida prática, eu sei que se eu julgar, eu vou estar alimentando uma egrégora de guerra. Então, se eu estou escolhendo julgar uma pessoa, automaticamente eu estou escolhendo alimentar uma egrégora de guerra, alimentar uma guerra. Então, eu estou escolhendo conscientemente prejudicar a todos, principalmente a mim. E automaticamente eu crio mais e mais situações para eu vivenciar os conflitos, até eu entender, até obter a compreensão correta. Olha, se eu continuar gerando conflito dentro da minha casa, o resultado final é esse. Poxa, mas se eu quero mudar a minha vida, eu preciso mudar o processo para que o resultado seja diferente. Então, a mudança daquilo que se manifesta na minha vida externa é um resultado do que se manifesta, do que eu crio dentro de mim. Então, se eu escolho julgar, eu estou escolhendo vivenciar conflitos e guerras. Você vê, é muito racional, é simples, é muito simples. Só que ao mesmo tempo eu preciso o quê? Um estado do quê? De vigília. Vamos usar esse termo, vigília. Eu preciso vigiar dentro de mim. Eu preciso vigiar minha boca. Eu preciso vigiar meu pensamento. E eu preciso vigiar minhas ações. Porque um pensamento gera um movimento energético no plano astral. Um pensamento, uma palavra e uma ação. Tudo isso gera um movimento energético no plano astral que materializa. Então, as pessoas às vezes acreditam tanto na guerra e não acreditam no amor. Mas por que será? Porque estão todos habituados e vivenciando uma vida automática. Mas porque não tem consciência do quê? Da minha própria programação. Então, aqui eu estou deixando por cima, porque tem muito mais coisas para serem aprimoradas. Mas com o tempo eu vou criando, fazendo alguns outros fluxogramas, que vão trazer essa consciência de energias que precisam ser aprimoradas e não transmutadas. É que nem eu aprendi assim, o bom senso ele não deve ser transmutado. O bom senso, falou assim, é que nem um violino que deve ser afinado. Então, o bom senso ele deve ser lapidado aos poucos e não retirado de você. Não transmutar ele, não. Você precisa aprimorar o bom senso. Mas é mais ou menos isso aí que eu queria deixar hoje, porque o vídeo de meia hora, eu peço para vocês, quem estiver acompanhando, tiver alguma dúvida, deixa as perguntas aí no canal, no comentário. E é isso aí, gente. Agradeço a todos. Boa noite.